Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 234, Mundos Transitórios. Então, nós estamos falando da vida fora do corpo, da erradicidade. Quando nós desencarnamos, para onde vamos? Como é que é a nossa vida fora do corpo? Então, Kardec vem fazendo uma série de perguntas e agora ele vai abordar os mundos transitórios. E o que seria isso? Lugares de refazimento, lugares onde o espírito pode estagiar por um período para se preparar para a sua próxima encarnação. Ou espíritos missionários podem se reencontrar para planejar as suas missões e as ações que precisam ser tomadas. Então, são orbes que acolhem espíritos. Lembrando que o espírito, apesar de usar um perispírito, que ele é de uma matéria quintessenciada, quer dizer, aurida no orbe onde ele tem origem, o espírito ele não tem necessidades físicas, nem biológicas. Então, as condições de vida na Terra, com ar, com água, com a temperatura apropriada, para espírito desencarnado, essas necessidades não existem. É claro que o espírito precisa evoluir para perceber isso. Muitos ainda guardam a necessidade das coisas desse mundo. Quem não se lembra do filme Nosso Lar, onde era servida uma sopinha? Ué, se não tem corpo para ser alimentado, por que a sopinha, né? Então, são coisas ainda das dependências psicológicas. Mas o espírito, ele não necessita de uma temperatura apropriada, nem da água, nem do ar, para ele continuar existindo. Ele existe em qualquer ambiente, tá? Ele não pode ser queimado pelo fogo, nem congelado por uma baixa temperatura. É assim. O espírito pode sobreviver em condições insalubres, mesmo em planetas onde não há a atmosfera ou a vida orgânica conforme o nosso planeta. Então, Kardec, curioso nesse sentido, ele vai fazer uma série de questões a esse respeito. Vamos lá, então. Questão 234. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações de ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erradicidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e nos quais gozam de maior ou menor bem-estar. Então, além do fato do espírito não ter as necessidades orgânicas que nós temos, ainda existe uma graduação de acordo com a evolução moral de cada espírito. Então, aqueles espíritos mais materializados, inferiores, eles também têm acesso a mundos transitórios, mas num patamar diferente de espíritos puros, como o nosso Cristo, por exemplo. Quando os Cristos se reuniram para preparar a Terra e planejar as encarnações que aconteceriam por aqui, eles se reuniram no Sol. Quer dizer, um espírito puro, praticamente desmaterializado, pode ficar no Sol, não tem nenhum problema. Outros espíritos mais endurecidos, que ainda estão com um perispírito mais denso, eles não têm acesso a isso. Então, cada espírito tem o acesso a momentos de regeneração entre uma encarnação e outra, mas vai depender do seu grau evolutivo, a qualidade desses mundos. Tá? 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imagina-os como aves de arribação que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. Então nós sabemos que algumas aves têm hábitos de deslocamentos muito distantes, né? Eles passam o verão em um lugar, o inverno em outro lugar, e às vezes são muitos quilômetros de distância. Então, os mundos de regeneração seriam essas ilhas
em que a ave alça voo, de arribação, né? Ela vai alçar voo por um período, a hora que ela está cansada, ela pousa, descansa, se reforça, depois alça novo voo. A mesma coisa o espírito. Ele desencarna, passa por experiências na erradicidade, ele vai passar por estudos, por aprendizado ou por resgates, né? Dependendo do grau evolutivo em que ele se encontra, e nessa trajetória para se preparar para uma nova encarnação, ele fica no mundo nesses mundos transitórios, onde ele pode se reenergizar, se preparando então para uma nova encarnação. Tá? Então, para onde nós vamos? Para onde nossas mentes nos levarem. Nós somos espíritos revoltosos, que trazemos muita mágoa no nosso coração. Então, a nossa trajetória vai ser por lugares insalubres, por lugares onde outros espíritos revoltosos também se encontram. E isso traz um ambiente lúgubre, muito sujo, de sofrimento mesmo, porque a revolta nos faz sofrer. Conforme nós vamos nos preparando para uma nova encarnação, passamos um período num mundo transitório, onde nós vamos recuperar as nossas forças antes do início da nova jornada. Então, é mais ou menos essa a situação dos mundos transitórios. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, nosso progresso é contínuo. Nada se perde. Nos momentos em que nós estamos na erradicidade, nos são dadas oportunidades de estudo, de aprendizado, na convivência com espíritos mais elevados do que nós. Então, nesses mundos transitórios, nós nos encontramos com eles, recebemos orientação, mas tudo está relacionado com a nossa vontade, com o desejo de aprender, com a vontade de evoluir. Às vezes, nós não queremos isso. Nós queremos ainda alimentar a vingança, nós queremos voltar ao plano físico com o objetivo de prejudicar aqueles que um dia nos prejudicaram, e isso nos impede de evoluir, porque fechamos a porta, né? Não permitimos que pessoas amigas venham nos auxiliar. Então, tudo depende da condição de cada um. Nós vamos recebendo, sempre pela misericórdia do Pai, meios para que nos tornemos melhores, mas a nossa vontade é respeitada. Se nós queremos continuar embrutecidos, revoltosos, Deus não vai interferir, mas haverão consequências, por causa da lei de causa e efeito. Essas consequências não são punições, mas situações para que nós reflitamos sobre a nossa posição e possamos aprender o caminho do amor trazido por Jesus. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. Então, no universo, tudo progride. Não existe nada estacionário, coisas que vão ser como são pela eternidade. Não, tudo evolui, tudo se transforma. 236A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Então, não há a interferência de espíritos encarnados, nem a possibilidade de encarnações. O mundo transitório é um mundo estéril, considerando a vida orgânica. Quer dizer, não permite a reencarnação. Ele serve para refazimento. Refazimento psicológico, refazimento intelectual, onde nós vamos aprender convivendo com espíritos superiores ou nos prepararmos para uma nova encarnação. Mas não vamos encarnar ali, naquele mundo. É só transitório, né? Por isso, vamos passar um período ali, depois vamos para o lugar onde o nosso mérito nos oferece a oportunidade de evolução. Seja um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, que é diferente desses mundos transitórios, né? Já são mundos em evolução. E o mundo que hoje é transitório, amanhã pode ser um mundo de provas e expiações ou um mundo primitivo, e haverá evolução. Acho que nas questões seguintes ele vai esclarecer isso.
236b. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Como eu disse, tudo progride. Um mundo que hoje é transitório, amanhã pode ser um mundo primitivo que já vai acolher a vida, né? 236c. Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de beleza naturais. Quer dizer, o nosso alcance, a nossa visão é muito estreita em relação a todo o universo. O que é belo, o que é feio? Depende muito do ponto de vista, né? Para alguns, a visão desértica, né, do Saara é o seu lar. É um lugar que ele gosta de estar ali. Para outros é sofrimento, é um calor extremo, a umidade baixa. Então, depende muito da natureza de cada um. A beleza vai ter aspectos relacionados com os olhos que a veem, né? Então, o que é belo para um não é para outro. 236d. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra está cotada um dia entre eles, ela já o foi. Então, a Terra já foi um mundo transitório. Depois ela evoluiu para o mundo primitivo. E hoje está como um mundo de provas e expiações. É o caminho natural. 236e. Em que época? Durante a sua formação. Então, quando a Terra ainda era uma bola de fogo, ela era um mundo transitório. Espíritos vinham e permaneciam nela para se refazerem, mesmo não havendo estado orgânico para que esses espíritos reencarnassem ou para que eles pudessem vivenciar experiências físicas, né? Mas eles se reuniam e trabalhavam já preparando as condições para que a Terra viesse a ser um mundo primitivo e aí sim acolhesse a vida e espíritos recém-criados. Tá? Kardec faz um comentário, aqui é um pouco longo e o nosso tempo está terminando, então é da questão 236e, em que época, durante a sua formação, e Kardec faz todo um comentário a respeito disso. Ele vai dizer mais ou menos isso, que tudo evolui no universo e a Terra, enquanto era uma pedra incandescente, acolhia espíritos que estavam planejando o nosso futuro, né? Construindo a nossa casa, preparando para que esse planeta do sistema solar tivesse as condições orgânicas adequadas para a nossa convivência. Então vamos encerrando por hoje. A partir da semana que vem, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A questão 237. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, afastando os fluidos impuros, os maus pensamentos, nos fortalecendo para que diante das provas da vida nos lembremos da misericórdia do Pai e tenhamos a convicção de que somos capazes de superar as nossas imperfeições e nos tornarmos pessoas melhores. Que essas bênçãos, Senhor, nos fortaleça, nos traga saúde, serenidade e compreensão diante da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.